Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Olá, família, como estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa, né? Essa disciplina muito importante e que a gente precisa compreender. O nosso assunto hoje é sinais de pontuação. Vocês já estudaram nas outras séries sobre sinais de pontuação, né? A vírgula, o ponto, os dois pontos. E agora a gente vai estudar mais um pouquinho para compreender melhor, tá bom? Então, vamos lá. Antes de explicar para vocês para que serve esses sinais de pontuação, o que eles fazem, né? Qual é a importância deles, eu vou passar um vídeo para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Depois a gente vai refletir sobre esse vídeo, tá bom? E aí, pessoal? O que vocês puderam observar nesse vídeo? O que vocês acharam desse vídeo, né? Esse vídeo, ele acontece em uma cidade, em um país, e aí a gente pode observar que tá acontecendo uma confusão aí, né? Por um motivo. Qual será esse motivo? Que lugar é esse que está acontecendo isso? Vocês conseguem identificar que lugar é esse? E o que está faltando ali, né? As coisas estão meio desorganizadas, ninguém sabe para onde vai. Ali é uma avenida onde tem um movimento muito grande de automóveis, de motocicletas, de pedestres, e tá tudo muito misturado. A gente percebe que passam pessoas no meio do carro, né? Parece que vai acontecer um acidente a qualquer hora. Então, é uma confusão. Mas e aí? O que vocês acharam? O que tá faltando nessa cena aí, nessa situação? O que tá faltando aí, gente, são os sinais de trânsito, né? São os sinais de trânsito para poder orientar as pessoas por onde passar, o momento de passar, quem pode passar antes, quem pode passar depois, né? Os sinais de trânsito, eles servem para isso, para dar uma orientação para as pessoas. E a gente pode comparar essa avenida com um texto, por exemplo, com os sinais de pontuação. Um texto que não tem a pontuação adequada, a gente não consegue ter uma boa compreensão dele, a gente não consegue entender ele direito, né? Os sinais de pontuação, eles têm uma função muito importante na escrita e na leitura dos textos, tá? Então, cada um vai ter essa função. Eu vou passar outro exemplo para vocês, né? De um exemplo mais do nosso cotidiano, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, prestem atenção. Pronto, agora observem essa imagem. Vocês já conhecem, né? É a tela de um celular, de algumas mensagens de texto do WhatsApp. E aí é uma conversa entre a Paola e a mãe do namorado dela. A mãe do namorado está informando que aconteceu um acidente com ele e está passando as informações para a Paola. Só que tá assim, tem um probleminha aí, tá? Tem muita confusão. Por quê? Porque a Paola não está conseguindo compreender o que a mãe está passando. A mãe do namorado dela está passando, qual mensagem ela quer passar. Vamos observar aí. Por que ela não está conseguindo entender? Porque a mãe do namorado não usou a pontuação adequada, viu? E a Paola não consegue entender para onde que ela deve ir. Se ela deve ir para o hospital, se ela deve ir para a casa do
do Pedro, que é o namorado, né, para poder ver como é que ele está. Leiam essas mensagens e lá no portal tem uma atividade que vocês vão responder em cima dessa questão aí, né? Como ficaria a pontuação nesses textos da mãe do namorado da Paola se ela quisesse que a Paola fosse para o hospital? O que ela deveria colocar nesses textos? Quais são as pontuações, tá bom? Esse texto, esse exemplo, ele é muito bom, por quê? Porque serve pra gente também. Muitas vezes a gente escreve alguns textos que a pessoa não consegue compreender e acaba causando confusão, né? Eu já vi que situações que causam até briga, porque não foi pontuado direito e acaba dando outro sentido para a mensagem, não o sentido real, o sentido que a pessoa que está escrevendo quer passar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, conhecer os sinais de pontuação e saber o momento de colocá-los adequadamente. E na leitura também. Se você não lê com a pontuação adequada, a sua leitura acaba passando uma mensagem também errada do que você quer falar, tá? Aí eu pergunto para vocês, quando vocês pegam um texto tipo esse texto aí da mãe do namorado da Paola, que vocês não conseguem compreender, como é que vocês se sentem? O que vocês pensam? Ah, eu li o texto, mas não sei o que ele está dizendo, não consigo entender, não sei se é para mim ir, se é para me ficar, o que acontece? Né? Então, lá na plataforma também tem uma atividade que vocês vão responder isso, tá bom? O que vocês sentem, tá? Isso é importante, gente. Por quê? Porque, que nem eu já falei, uma má pontuação ou uma falta de pontuação no texto pode causar muita confusão. Agora eu tenho um desafio para vocês. Observem aqui esse quadrinho, tá? Acho que vocês não conhecem. Essa é uma história, o Homem Mico e seu arqui-inimigo, Sr. Sagui. O Homem Mico, ele é o super-herói e o Sr. Sagui é o vilão. O Sr. Sagui fez uma carta para o Homem Mico. Isso é bem legal, viu, gente? Ele escreveu uma carta para o Homem Mico falando sobre as trapalhadas do Homem Mico, né, ao combater os vilões. Aí vocês vão ler esse texto, tá bom? Eu vou botar para vocês, vou botar na plataforma e vou enviar no grupo também essa carta que o Sr. Sagui fez para o Homem Mico. E vocês vão ler e depois vocês vão dizer quais são os sinais de pontuação que aparecem nessa carta. Eu quero que vocês me digam o nome. Por exemplo, tem a vírgula, tem o ponto final, tem o ponto de interrogação, tá? E se vocês conseguirem identificar a função desses pontos no texto, vocês podem falar também, viu? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa carta, vão gravar, eu quero o áudio, gente, eu preciso ouvir o que vocês estão entendendo. Então, vocês vão gravar, não precisa filmar. Gravem só o áudio, digam o nome de vocês no áudio e leiam a carta. Observem os sinais de pontuação, tá bom? Direitinho. E façam a leitura. Depois, digam no texto A, o ponto de final, no texto A, o ponto de interrogação, A, o travessão. Tá bom, gente? Eu vou aguardar esse desafio de vocês. Eu vou cobrar também, tá bom? Depois a tia vai lá e vai cobrar de vocês a leitura. Olha só, no livro de vocês de português, está falando sobre os sinais de pontuação. Lá vocês vão ver a vírgula, que ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura.
também é usada para separar as datas, o nome do lugar, e também para lermos da mesma função, para separar termos da mesma função, tá bom? Nós temos lá também o ponto e vírgula, que é usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula. Tem os dois pontos, que são usados antes das citações, nas enumerações, nas explicações. Tem o ponto final, que ele é usado para indicar o fim de uma frase. O ponto de interrogação, que é usado nas frases que contêm perguntas. O ponto de exclamação, que é usado nas frases exclamativas, isto é, que expressam sentimentos, né? Tem os exemplos aí. Nós temos as reticências, que são usadas para indicar uma suspensão do pensamento. Aí vocês podem observar o exemplo aí que diz assim: para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa. Mas se chegar o patrão, quando tem as reticências, é porque a pessoa iria falar mais alguma coisa, só que parou. Temos as aspas também, essas duas vírgulazinhas que fica em cima. Ela é usada no começo e no final de palavras ou citações para chamar atenção sobre elas. Então, aí tem o exemplo. Ela respondeu com um eu prometo, meio falso. Se tem as aspas, é porque quer chamar atenção para esse termo, que ele é importante. E o travessão, que ele é usado em uma conversa ou em um diálogo, antes da fala de cada personagem. Então, quando você vai escrever que uma pessoa está falando, você usa o travessão. Quando tem travessão, a gente já sabe que é uma fala de alguém, tá? Aí vem a atividade. Primeira questão, vocês vão ler o texto e circular os sinais de pontuação, que são aqueles que a gente viu lá. E depois vão escrever o nome deles. Na segunda questão, vocês vão enumerar a primeira coluna, a segunda coluna de acordo com a primeira, seguindo a função de cada ponto, sinal de pontuação. A terceira, você vai escrever o nome dos sinais que há em cada frase. Então, se tiver mais de um, coloque os dois nomes, tá? Vírgula e ponto, por exemplo. Na quarta questão, você vai pontuar o texto seguindo os códigos. Muito fácil. Você vai reescrever todo o texto, tá bom? Colocando no lugar das imagenzinhas, das figuras, você vai colocar o sinal, que já tá até o nome aí, já tá fácil, né? Tem o coraçãozinho, que é o travessão. Então, onde tiver coração, você vai trocar e colocar o travessão. E assim, sucessivamente. Essa é a atividade do livro. Foi enviada também para vocês uma atividade impressa na folhinha. Quem ainda não buscou, vai lá na escola para pegar, tá bom? Não esqueçam do desafio da carta do homem mico, do senhor Salgui, para o homem mico. Eu quero que façam a leitura e mandem o áudio para mim. Tudo bem, gente? Então, até mais, até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Tchau, tchau!